Hi, minasan, tudo bem com vocês? Eu vim aqui para falar sobre um assunto que eu tinha esquecido de dar pequenos parênteses no último vídeo da teoria de Fairy Tail, que é sobre um pouco sobre a habilidade do Zeref. Acho que é uma coisa que deve ser abordada. É algo bem também complexo, mas não é tanto assim. E vamos lá. Zeref, ele tem uma habilidade bem peculiar, que já mostra no mangá que ele é um exímio mago já desde aquela época. E ele já tinha um domínio sobre a magia bem muito forte. No questão de datas assim é meio confuso porque pode-se dizer que ele foi na mesma época que os dragões, mas só que provavelmente não. Então essa questão de data é meio confusa ainda, não foi totalmente explicada. Provavelmente deve ser da época da Grande Guerra dos Dragões. O Zeref ele tinha uma grande com magia, e por ele ter essa ligação com a magia, ele queria poder trazer o irmão dele de volta. Isso nós vemos e sabemos que spoiler alert, que o Natsu ele é irmão do Zeref. Então a gente tem muito essa sacada não. Isso de Zeref ele buscou magia para salvar o seu irmão. Nisso, por ele querer trazer o irmão dele de volta, transgredir um domínio que é divino, houve uma maldição. Essa maldição é a habilidade dele matar tudo à sua volta. Nisso já deixa bem claro já na Ilha Tenrou que o Zeref ele tem essa habilidade. Ele já especifica que quando o poder dele se libera, quando ele liga pra vida, quando ele quer que a vida continue e tudo mais. Isso ele já fala, e depois quando ele fala que ele não liga pra vida, quando ele quer que ela realmente seja extinguida, ele pode controlar seu poder. Porque assim ele tem controle de quem quer que morra, quem quer que viva. Já na época quando estava o Natsu, ele não conseguia controlar porque ele tinha esse apreço pela vida. Uma curiosidade, que enquanto eu estava lendo a última saga do Percy Jackson, Heróis do Olimpo, O Sangue do Olimpo. Um spoiler também do livro, se você não leu, eu recomendo, se você gosta de mitologia grega, ler. Se você já leu ou se você não liga para spoiler, você pode pular daqui a uns 30 segundos. Então vamos lá. Nico de Angelo tem uma habilidade parecida com Zeref. Ele transforma tudo em... não zumbi, em fantasma. Ele mata tudo à sua volta. A quem ele quer. Uma névoa negra, no livro especifica igualzinho o Zeref. Provavelmente não o Rick Riordan deve ter feito alguma referência, mas isso é algo bem legal, porque é filho de Hades, então tipo... Aí depois vem a Grimoire Heart, que tem o seu mestre Hades e quer fazer os negócios, isso é um negócio bem interessante. Essa habilidade do Zeref, ela consiste em você retirar a vida do seu oponente. Você pode ver essa habilidade que ela faz com que alguma maldição também entra nele. Tipo, é a maldição que tá nele, mas ele o cerca. No mangá agora atual, ele se tornou um imperador de Alvarez. Isso foi algo bem estranho. Eu vou falar sobre o capítulo mais pra frente, sobre os capítulos, porque daqui a pouco vai sair mais um, então eu já pego e já falo sobre como está a saga. Ela mostra o Zeref como o líder do Império. Aí o Emanuel, ele vem perguntar pra mim o que poderia ter feito em relação a ele ser o líder do Império. Vou responder agora. Ele pode ter se tornado o líder pelo tamanho poder que ele tem, porque a magia que ele consiste em seu corpo, ele é um Springan, um dos 12 Springans. Então, tipo, ele deve ser o primeiro, por ele ser o imperador. Então, tipo, você já pode imaginar que se ele é o primeiro Spriggan e todos os todos os Springans, ele tem o mesmo poder do primeiro rei de Ishgar. Então você já pode imaginar que isso faz com que todo o exército seja imbatível praticamente. Porque sendo o Zeref com o tamanho poder dele, sendo o cargo máximo do Império de Alvarez, e o primeiro rei de Shigar se tornando um Springa, você
pode imaginar o quão poderoso deve ser o país. Enfim, o poder do Zeref ele é muito grandioso. Provavelmente ele deve ter se tornado o rei de Alvarez após ter tido em algum encontro com um rei e acabado ou tendo alguma aparência com o rei, ou acabando matando ele. Ou existem muitas formas de ele poder ter assumido o reino. Pode ser tipo, os Springans queriam pegar a Lumen Etoile e por isso fizeram um golpe de estado com ele. Você pode também pensar que ele, em Alvarez eles já meio que já glorificavam o Zeref. Falam que ele só ficou longe por um ano e foi um ano do nada. E não se sabe depois se anteriormente o imperador ele também tinha sumido. Então, se ele tinha sumido antes, então provavelmente já deve ser bem antes que Zeref deve ter sido o imperador dali. A gente não pode saber muito ao certo, especular como ele pode se tornado. Mas a extensão de seus poderes deve ser uma das chaves de ter feito ele ter se tornado o líder do Império de Alvarez. Muita guerra vai vir agora. Parece que a Bria não. Não sei o nome da garota. Foda-se. Ela é meio. Ela já é. Parece que ela. Pelo poder dela ela é grandiosa, mas mesmo assim dá uma aparência que ela é menor. Que ela é da classe mais baixa dos Springans. Mesmo falando que todos os Springans têm os poderes equivalentes, mas eu ainda acho que deve ter alguma classe entre eles. E falar que todo mundo tem o mesmo poder, acho que deve ser só pra assustar. Mas eu tô bem curioso pra saber o motivo do Zeref ter se tornado o líder de Alvarez. Eu tô muito curioso pra saber o que foi a mão da referência tremenda do Natsu. Eu queria saber como vai ser a amostra das marcas. Vai ser muito... Caramba, na onde que tem uma imagem que assim... Foi a da Mira Jen, que ela tava com a primeira parte de demônio, ela tava começando a transformar. Tem muitas outras referências que fazem a mão demoníaca e tudo mais. É algo bem bacana de se ver. Eu tô muito ansioso para saber como é que o Zeref vai estar nessa nova fase do Fairy Tail, que falam que vai acabar, falam que não vai acabar. Com certeza ainda vai ter muita coisa, porque provavelmente eles vão ter que explicar mais sobre a Grande Guerra dos Dragões. Eles vão ter que explicar mais sobre o passado de Zeref, o que a Mavis tem mais a ver com o Zeref. Mostrou pouco, mas no Fairy Tail Zero, que eu tava lendo, mas eu parei um pouco, eu tenho que voltar a ler. Então, tipo, são coisas que ainda faltam ser explicadas. Assim como ser explicada a origem das magias perdidas, como Dragon Slayers, God Slayers, Devil Slayers e a magia de espíritos estelares. Algo tem que ser desenvolvido daí. Eu não acho que Fairy Tail vai acabar depois disso. Provavelmente depois de Alvarez vai ter o colapso dos reinos, e depois do colapso é aí que vai ter a aparição de ND. Isso é algo que eu tô querendo ver, espero que esteja certo. E bom, é isso, eu só queria dar um adendo do último vídeo, explicar um pouco pro Emanuel a extensão do poder do Zeref, porque ninguém sabe totalmente a extensão do poder do Zeref. Então, tipo, o que nós temos é só em base o que a gente viu até agora. A habilidade que ele demonstrou em Tennoujima, a habilidade que ele demonstrou depois ao perceber que a Maeve estava ali mesmo não fazendo parte da Fairy Tail, e a forma como ele está sendo um imperador. Então acho que mostrando ele como imperador é que vai mostrar. Isso me lembra a cena depois dos Grandes Jogos Mágicos. Entre os... não me lembro o capítulo, mas eu sei que é entre os episódios 100 e pouco, 200 e pouco. Não sei ao certo, eu posso estar muito enganado, mas tem a cena que aparece Mavis e Zeref, que fala que vai ser um massacre unilateral. Acho que isso foi uma dica do... Não, a gente não ia imaginar o Império Alvarez, mas isso poderia dar uma dica depois que quando falou que um império tão poderoso que 12 deles já conseguiriam destruir todo o reino. Então acho que isso já daria aquela dica de falar que um massacre unilateral, que seria um país com poderio militar enorme, de mais de 700 guildas e todas a serviço do reino,
e um Ishigar com cento e poucas guildas e nenhuma serve ao reino. É algo bem desbalanceado, então a gente pode ver tipo um reino poderoso o suficiente para esmagar um outro. Então acho que isso era uma dica do que o Zeref queria dizer com um massacre unilateral. É isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu só queria dar esse adendo, porque precisava dizer sobre isso. Eu precisava expor essa questão de habilidade e essa curiosidade sobre os Heróis do Olimpo. É uma saga muito boa, eu recomendo todo mundo a ler, porque tem muito disso. Acho que é legal esse negócio, esse lance de histórias de ficção que muitas coisas se misturam. Até mesmo, tipo, isso, o Amaterasu no Naruto, sendo a mitologia nipônica, sendo que ele já fez como base nisso. Mas isso é algo bem legal, porque a gente acaba entrando em uma outra cultura, sendo que a gente não imaginaria. E é algo bem divertido de vocês fazer. Então eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like, favoritar o vídeo, divulgar para seus amigos essa extensão do poder do Zeref. Quando tiver um update do quão poderoso o Zeref é, eu vou falar sobre ela. Então, até mais. Sayonara Minato. Até a próxima. Bye.